o fim da reeleição e o início de uma nova era na política brasileira. Nesta semana, o Senado deu um passo importante rumo à renovação do sistema político brasileiro com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Proposta de Emenda à Constituição, PEC, que põe fim à reeleição para cargos do Executivo, presidente, governadores e prefeitos. A medida, relatada pelo senador Marcelo Castro, ainda precisa ser votada no plenário, mas já sinaliza uma mudança profunda na forma como o país encara a gestão pública e a alternância de poder. A proposta também prevê a ampliação do mandato de 4 para 5 anos, o que traz um equilíbrio interessante. Se por um lado os governantes não poderão tentar um novo mandato consecutivo, por outro, terão um prazo maior para implementar suas políticas e projetos estruturantes sem a pressão constante da reeleição. Trata-se de um momento histórico. Desde que a reeleição foi instituída no Brasil em 1997, sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, o país vive sob a lógica da continuidade. Governantes que buscam um segundo mandato acabam, muitas vezes, governando mais em função da próxima eleição do que do bem público, e isso impacta diretamente a qualidade da gestão. Ao encerrar esse ciclo, o Brasil pode abrir espaço para mais alternância, mais diversidade de lideranças e, sobretudo, mais compromisso com resultados no tempo presente. A PEC ainda precisa vencer as resistências naturais que surgem sempre, que se tenta mexer no sistema político. Mas o simples fato de ter avançado na CCJ já representa uma vitória da democracia. Estamos diante de uma oportunidade de reoxigenar a política brasileira, fortalecer a República e restaurar a credibilidade das instituições públicas. O fim da reeleição não é um fim em si mesmo, mas pode ser o começo de uma política mais ética, técnica e conectada com os interesses da população, e menos com os cálculos eleitorais. Agora, então, como eu falei para vocês, converso com o senador Marcelo Castro, relator da PEC da reeleição, que hoje foi aprovada na CCJ do Senado, ou seja, fim da reeleição para presidente, prefeitos e governadores. Em processos ali de conta-gotas, até porque o mandato também aumentaria de tempo para pelo menos 5 anos. Agora a matéria vai para o plenário e depois sanção presidencial. Senador, obrigada por conversar com a gente. Qual que é a sua expectativa agora, se a própria matéria, o texto que foi aprovado agora na CCJ do Senado, vai sofrer alguma alteração, ou se ele já vai ser aprovado no plenário e logo na sequência para a sanção presidencial. Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos. Nós aprovamos hoje na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, o fim da reeleição para os cargos executivos de prefeito, governador e presidente da República. E também a coincidência das eleições. Para coincidirem as eleições, o próximo pleito, que será em 2026, nós não mexemos. Fica com a mesma legislação que está hoje. Então, depois de 2026, a primeira eleição que tem é de prefeito em 2028. Então, o que é que nós estamos fazendo? Será em 2028 a última reeleição do Brasil. E os prefeitos e vereadores terão um mandato de 6 anos para poder as eleições coincidirem em 2034. Unificar as eleições. Uma solução para o caos eleitoral brasileiro. A proposta de unificação das eleições no Brasil, prevista para entrar em vigor em 2034, representa uma mudança profunda e necessária na dinâmica política do país. Se aprovada em definitivo, todas as eleições, de vereador a presidente da República, acontecerão no mesmo ano a cada 5 anos. A medida, aprovada na CCJ do Senado junto com o fim da reeleição, tem o potencial de reduzir o cansaço eleitoral, os custos públicos e o desgaste da administração pública causado por campanhas constantes. Hoje, o Brasil vive um modelo disfuncional. Eleições a cada 2 anos criam um ambiente político de permanente campanha. Prefeitos, governadores e presidentes muitas vezes priorizam ações imediatistas para agradar o eleitorado, sacrificando o planejamento a longo prazo. Essa fragmentação do calendário eleitoral interfere diretamente na qualidade da gestão pública e no foco das administrações. A proposta de transição é inteligente. A última eleição com possibilidade de reeleição ocorrerá em 2028. A partir daí,
Os mandatos começam a ser ajustados para que, em 2034, todas as esferas do poder sejam eleitas simultaneamente, com mandatos de 5 anos. Isso permite uma reorganização gradual e menos traumática do sistema eleitoral. Unificar as eleições também é uma forma de valorizar o voto. Ao concentrar todas as escolhas em um único momento, o cidadão terá a oportunidade de avaliar de forma mais ampla os projetos e partidos, fortalecendo o debate nacional e reduzindo o voto pautado apenas por questões locais. Há desafios. Claro. Um processo eleitoral tão amplo exigirá mais preparo logístico, maior responsabilidade da Justiça Eleitoral e um esforço extra de comunicação para que o eleitor compreenda a importância de cada cargo. Mas o saldo é positivo: menos gastos, mais eficiência e uma política mais conectada com as necessidades da sociedade. Essa reorganização eleitoral pode marcar o início de uma política mais racional, moderna e voltada para resultados duradouros. O Brasil precisa sair do ciclo vicioso do improviso político e dar um passo rumo à maturidade institucional. Por quê? Em 2026, o governador ou presidente da República que seja eleito pela primeira vez, ele tem 4 anos de mandato até 2030, com direito à última reeleição do Brasil, para, então, em 2034, coincidirem todas as eleições do Brasil, de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. A partir de 2034, os mandatos seriam de 5 anos. Então, 2034, 2039, 2044, 2049, onde nós elegeríamos todos os cargos eletivos do Brasil, inclusive de senador, que no meu relatório eu tinha colocado de 10 anos, mas na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovado um mandato de 5 anos. Então, pelo que está hoje aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, os mandatos eletivos do Brasil a partir de 2034 serão todos de vereador a presidente da República, incluindo o senador, de 5 anos. Ou seja, a partir de 2034, a ideia é que a gente só vá eleitor de 5 em 5 anos votar, né? Porque daí de uma vez só você acaba votando em tudo. O que o senhor acha, senador, que fez com que essa proposta de acabar com a reeleição tenha ganhado força aí nos últimos anos para conseguir essa aprovação? Se fala há muito tempo sobre isso. Por que o fim da reeleição é essencial para a saúde da democracia? A proposta de extinguir a reeleição para cargos do Executivo no Brasil, presidente, governadores e prefeitos, não é apenas uma mudança técnica no sistema eleitoral. Ela representa um reposicionamento ético e institucional do país, diante dos vícios que se consolidaram nas últimas décadas. Como bem colocou o senador Marcelo Castro, a reeleição desvirtua a lógica republicana ao promover a concentração de poder e sufocar a alternância que deveria ser natural em qualquer democracia saudável. Desde que foi aprovada em 1997, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a reeleição para cargos executivos vem sendo alvo de críticas crescentes. A razão é simples: ela cria um ambiente de desequilíbrio na disputa eleitoral, onde quem está no poder conta com a máquina pública, visibilidade institucional e recursos indiretos para se manter no cargo. O jogo é desigual. A reeleição tende a transformar o governo em um comitê de campanha permanente. Mais grave ainda são os efeitos que essa lógica tem sobre a qualidade da gestão pública. Governantes que miram a reeleição muitas vezes tomam decisões políticas e administrativas pensando em votos, e não em planejamento de longo prazo. Secretários e ministros são escolhidos pelo capital eleitoral, não pela competência técnica. Obras que rendem impacto visual rápido ganham prioridade, enquanto projetos estruturantes, mais demorados e menos visíveis, ficam de lado. A PEC aprovada na CCJ propõe uma resposta a esse cenário com um modelo que pode resgatar o foco no serviço público e não no projeto de poder. Mandatos únicos de 5 anos forçam os eleitos a pensarem no legado, não na reeleição. Isso muda a cultura de gestão e favorece escolhas baseadas na eficiência. Além disso, há um componente psicológico importante, pouco discutido, mas crucial. Como aponta o próprio senador, que é médico psiquiatra,
A mentalidade de um gestor muda quando ele sabe que não terá uma nova chance. A tendência é escolher os mais preparados e não os mais influentes politicamente. A busca por resultados sólidos e não apenas por vitórias eleitorais ganha espaço. O Brasil precisa sair do ciclo vicioso da manutenção de poder e apostar na renovação constante. A reeleição, em vez de fortalecer a democracia, passou a sufocá-la. É hora de respirar novos ares. Não sei se é graças a uma polarização, de repente, que acabou ganhando força, mas também é uma forma, eu vejo dessa forma, eu pergunto como é que o senhor vê, de os partidos se mexerem um pouco mais, de darem novos nomes, né, de trazerem novos nomes para a gente, porque o que a gente tem visto aí nas últimas eleições, seja ela de prefeito, governador, enfim, presidente, parece que a gente está sempre mostrando, sempre tendo que optar entre os mesmos nomes. E isso acaba mudando quando você acaba com a reeleição também. Você tem uma diversidade maior e uma inovação maior na política, né? Exatamente, Paulo. Eu acho que você tocou no ponto essencial. Por que foi que a humanidade criou o sistema republicano? Era a monarquia anteriormente. Não tinha renovação, não tinha alternância de poder. A essência do republicanismo é exatamente essa rotatividade, essa alternância de poder. Isso oxigena a gestão pública, isso faz bem à gestão. E hoje o que é que está ocorrendo na prática? Com a competição completamente desigual, com os prefeitos, os governadores, o presidente da República, disputando a reeleição no próprio mandato, eles levam uma vantagem incalculável sobre os que não estão no poder. Então, nós tivemos uma experiência que a lei foi aprovada em 97, de 98 para cá, várias eleições, e vem se cristalizando cada vez mais na consciência dos políticos que foi um equívoco grave que foi cometido contra a gestão pública no Brasil. Jamais o Brasil deveria ter aprovado reeleição para cargos executivos, que, aliás, é completamente contrário a toda a tradição republicana. Nós tivemos a Constituição de 1892, de 1932, de 1945, de 1967, de 1988. Nenhuma das constituições do Brasil trazia direito à reeleição. Sempre foi um tabu, praticamente, que nenhuma Constituição permitia reeleição para cargos executivos no Brasil. Veio a experiência quando o Fernando Henrique era presidente da República em 1997, e hoje o Fernando Henrique já fez artigos e declarações públicas que foi um equívoco que eles cometeram e que o melhor que o país faria, e o que nós estamos fazendo agora, é pôr fim à reeleição. Também, Paula, hoje as eleições são de 2 em 2 anos. Nós entendemos que esse é um tensionamento desnecessário. Isso trava a administração. Por quê? O prefeito, por exemplo, ele passa todos os 8 anos, se ele for reeleito, fazendo eleição. Então, os gestores terminam perdendo a capacidade de planejar os seus municípios, de planejar suas obras estruturantes a médio e a longo prazo. Por quê? Eles precisam ter resultados eleitorais imediatos. Então, terminam priorizando aquelas obras que são feitas de imediato, em detrimento daquelas obras que são mais estruturantes de médio e longo prazo. Então, termina prejudicando a administração. E uma outra coisa, Paulo, que eu sempre chamo a atenção, que eu sou psiquiatra, é a cabeça do gestor. Porque se não tiver reeleição, quando um prefeito, um governador, um presidente assume, como é que ele está a cabeça dele? Pensando em fazer aquela gestão, como nós estamos colocando aqui, por 5 anos. Se tem a reeleição, na hora que ele vai escolher os seus secretários de prefeito, governador, ministro, se for presidente da República, ele já vai escolher em função da reeleição dele. Estou dando aqui experiência que vários prefeitos já relataram para mim. Então, imagine, que é um exemplo que sempre eu gosto de dar, quando eu falo contra a reeleição, que um prefeito recém-eleito vá nomear o seu secretariado. E, por hipótese, vá nomear o secretário de Educação, que é a secretaria mais importante. E tem um candidato, que é um professor
emérito, reconhecido e reverenciado por todos, mas que não tem voto. E que tem um outro pretendente que não tem a qualificação desse primeiro, mas que tenha voto. Qual é, eu faço uma pergunta honesta aqui, qual é que o prefeito vai escolher? No mínimo, Paula, já entrou num conflito, já criou uma dúvida, já criou uma celeuma. Ao passo que, se não houvesse reeleição, eu não tenho a menor dúvida que o escolhido seria o mais competente e o mais preparado. Senador, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. Eu realmente sou favorável, porque eu entendo que é isso, né? Uma renovação política que é muito importante. E é isso, como o senhor falou também, né? A questão de você priorizar, não aquele que necessariamente vai te ajudar daqui a 4 anos, mas aquele que é o mais competente para o cargo. A gente vai ficar aqui aguardando agora todo o texto passar no plenário. Até mais, viu, senador? Obrigada por ter conversado com a gente por aqui. Até mais, Paulo. Um abraço, muito obrigado.